9h10. Está no ar o Direto ao Assunto de hoje, 22 de setembro de 2018. Hoje recebendo Padre Marcelo Alves dos Reis, nascido em 1970 em São Paulo, capital. Pároco da paróquia São Vicente Ferrer de Formiga. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM, direto ao assunto. Lembrando que o programa estará disponível no YouTube na segunda-feira, canal no YouTube Direto ao Assunto. Todas as entrevistas estão lá no YouTube. Agradecendo mais uma vez a Vídeo Zoom Produções, Maurício Rezende. Bom dia, Padre Marcelo Alves. Bom dia, Helder. Bom dia, Flaviano. É um prazer estar com vocês aqui neste programa. E muito me alegro poder participar, das questões e também falar diretamente com os ouvintes da Rádio 93. Padre Marcelo, o senhor chegou em Formiga há aproximadamente 2 anos? Eu faço 2 anos em janeiro. Janeiro, 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, isso. O senhor veio de Varginha? Varginha. Eu tinha trabalhado num seminário em Taubaté 6 anos e fui designado como vigário paroquial em Varginha. E lá o vigário paroquial tem uma certa instabilidade, eu não tenho uma provisão de 6 anos como o pároco tem. O Padre Aurélio foi transferido e eu fui designado como pároco aqui da paróquia São Vicente Ferrer. Então eu fiquei 9 meses em Varginha e agora 1 ano e meio em Formiga. Quando o senhor veio para Formiga, o senhor já conhecia Formiga? Eu conheci Formiga em 1990 A primeira vez que eu vim a Formiga foi em 97. Há 21 anos atrás. 21 anos atrás, depois não voltei mais. O senhor veio como seminarista? Eu vim como frater seminarista. A gente estava falando fora do ar aqui, o senhor fez seminário com o Padre Fábio de Mello. Isso, estudamos juntos desde 1991. Ele estava aqui em Lavras, no seminário leonista, e eu em Santa Catarina, no nosso seminário São José. E fizemos o postulantado juntos, e a partir dali ficamos de 91 até 2001 juntos no Seminário dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Aqui na cidade de Formiga, o senhor é o pároco da paróquia São Vicente Ferrer e acumula mais algumas funções também na região? Sim, eu trabalho também na congregação. Estou como conselheiro... Congregação Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Estou como conselheiro provincial, isso me faz ir a São Paulo quase todos os meses para reuniões juntamente com o governo provincial. O governo provincial é uma instância de gerenciar toda a vida dos religiosos e as nossas obras. Então eu pertenço ao Conselho Provincial. E também ajudo na diocese como vigário forâneo. O vigário forâneo, ele é o padre que está em conversas com o bispo, junto com os outros vigários forâneos. A nossa forania é Formiga e compreende a cidade de Formiga e Córrego Fundo. São 8 paróquias na forania. Isso é pertencente à Diocese de Luz. Isso, Diocese de Luz. O senhor trabalhando dentro da forania faz com que o senhor consiga ficar em Formiga mais de 6 anos? Olha, quando a nossa congregação dos Padres do Coração de Jesus está em Formiga há 96 anos. Sim. E a congregação faz um contrato com a diocese. Então a congregação mantém o pároco e os vigários paroquiais, religiosos, aqui na paróquia São Vicente Ferrer. O pároco, ele tem um documento chamado provisão, que me dá a possibilidade de ficar 6 anos. É uma garantia de estabilidade durante 6 anos. 6 anos. Posso ficar mais, aí eu tenho que receber uma outra provisão. Eu posso ficar menos, eu fico menos se tiver uma missão maior do que esta, que exige a presença do Marcelo, porque pároco temos muitos. Então, quando você vem de Lavras para cá, você vem com essa... Varginha. De Varginha, você vem com essa função de estar vindo para uma paróquia que dependia mais do senhor. Isso. Precisava do perfil do Marcelo, Sim. Que é semelhante, não é igual, mas semelhante ao que o Aurélio, como pároco, fazia. Sim. Então, na hora de você colocar os párocos nas paróquias, no caso o governo provincial que hoje eu faço parte, a gente vai olhando também a aptidão do padre, o jeito do padre, carisma. O carisma, se ele tem um dom de gerenciar pessoas, trabalhos. De uma forma mais singular, o senhor foi promovido a vir a Formiga. Olha,
podemos dizer que sim, dá mais trabalho ser pároco do que ser vigário paroquial. O vigário paroquial não tem a obrigação que o pároco tem. Toda a responsabilidade da paróquia é do pároco. O bônus e o ônus. Padre, qual a maior dificuldade que o senhor encontrou na chegada em Formiga? Claro que várias surpresas vieram, uma delas é a Casa Divina Misericórdia, que o Padre Aurélio disse que quando chegou, caiu no colo dele sem ele saber, né? Apareceu, e ele, até os termos que ele usou, ele tentou acabar com aquilo 3 vezes. Na hora que viu que não conseguia, resolveu investir. Então a primeira, não digo dificuldade, mas uma certa ansiedade positiva, porque assim, uma realidade é você substituir um pároco que deu errado. Sim. Porque pode acontecer que transfere alguém, não deu certo, você tem que transferir e colocar um outro. Uhum. E outra é você substituir um pároco que deu certo. Né? O Padre Aurélio deu muito certo aqui na cidade, com todas as obras que a paróquia compõe. Então, uma certa ansiedade pelo fato de vir e continuar e substituir um trabalho, né, que estava sendo realizado. Outra, porque o Marcelo é o Marcelo e o Aurélio é o Aurélio. Né? Claro. Então, eu tentei colocar todo o meu trabalho, minha atenção, a minha afeição naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Então, supri A expectativa. a expectativa inicial, que era uma certa ansiedade minha. E qual foi a maior surpresa boa que o senhor encontrou? Claro, essa ansiedade eu falei uma dificuldade. Agora, uma coisa boa que o senhor encontrou em Formiga. Uma coisa boa foi encontrar tantas pessoas de boa vontade para trabalhar na igreja, que em outras cidades, fora de Minas, não é tão próxima à realidade povo e padre. Trabalhei, por exemplo, em Taubaté e São Paulo. Nós temos dificuldades de encontrar pessoas para as determinadas pastorais. Aqui não, aqui o povo abraça a causa junto com os padres. Né? Então foi uma surpresa muito boa. A Casa Divina Misericórdia foi uma surpresa muito boa. A Rádio Cor foi uma surpresa muito boa, né? Que também é desafiadora. A Rádio Cor, nossa, na paróquia São Vicente Ferrer, é uma obra de comunicação, de evangelização que precisava de uma atenção e investimento. Uhum. O senhor citou aí o caso de alguns párocos que não dão certo em determinadas regiões. Em Minas, o senhor está citando também, que o pessoal é muito ligado à religião, é mais fácil de trabalhar. A população de Formiga, os católicos, os católicos de Formiga, eles são muito exigentes quanto a párocos. Você sentiu isso? Senti isso. Os católicos em Formiga são a maioria, né? Essa cidade não é uma cidade muito grande, tem perto aí de 68 mil habitantes, quase 85% são católicos. Os párocos anteriores que a congregação sempre enviou foram sempre párocos à altura do que o povo sempre almejou. Sim, né? Sempre foram professores, foram reitores, missionários que vieram da Alemanha. Então, o povo nosso que frequenta a paróquia São Vicente Ferrer estão acostumados com esse padrão. De repente, pode ser que venha um ou outro padre que não tem aquele padrão esperado, porque as pessoas humanas hoje são diferentes, os padres são diferentes, né? Então, o padre e os vigários paroquiais são diferentes. Uns falam um pouco melhor, preparam, outros também preparam, mas não falam tão bem, né? Então não tem como exigir, né? Nem todos vão ser cantores, nem todos serão professores, nem todos serão mestres, né? O Evangelho já dizia isso, né? Mas o povo, de fato, é exigente. Basta o padre estar junto com o povo. Mas, por outro lado, é colaborativo com a igreja. Com certeza, com certeza. Padre, falando de cantores, o senhor citou aí agora que nem todos são cantores, mas o padre Marcelo Reis é. Eu gosto de cantar. Eu participei de coral desde criança. Sim. E é isso que eu quero saber. A formação musical do padre Marcelo começou com os corais na infância? Começou com os corais da infância. Eu cantei no coral de crianças, depois eu cantei em coral de adolescentes, coral de jovens. Aí eu estudei um pouco de música fora do seminário. Aprendi a tocar alguns instrumentos. Quais instrumentos que o padre toca? Olha, eu toco violão, aprendi a tocar piano, órgão, né?
mas eu hoje não exerço nenhum instrumento. Ali na Matriz São Vicente Ferre não tá fácil não, hein? Não, outro dia eu fui subir e comecei a tocar. Aí o Pelé falou assim, quem que tá tocando, né? Eu só fiz assim para ele, né? O Pelé é o nosso funcionário. Nossa, o Padre Marcelo toca. Eu falei, não, de vez em quando a gente arrisca. Claro, eu não sou um expert, né? Antes da gente falar sobre o CD que foi lançado agora, quando a estadia com o Padre Fábio de Mello no seminário, a formação juntos, vocês cantavam muito juntos nos corredores, pegavam o violão e arriscavam a romaria? O Fábio tocava muito pouco instrumento, né? Toca mal até hoje. Instrumento não é, ele canta muito bem, mas tocar não. Então, nós cantávamos muito nas missas, porque tínhamos missas todos os dias na casa, tínhamos adoração. Então, nós cantávamos mais juntos. Às vezes, num momento de recreação, cantávamos música popular brasileira. Então, assim, o Fábio, logo desde o começo, o Fábio sempre teve uma postura no palco bem mais desenvolvida do que nós. Nós temos muita vergonha. No seminário nós tínhamos curso de oratória, para perder um pouco essa vergonha de falar em público. E o Fábio não, o Fábio fazia poesias, ele falava em nome da turma, sempre na formatura era ele que falava, né? Mas cantar nos corredores a gente não cantava, corredor tinha que trabalhar mesmo no seminário. O senhor voltou a encontrar o Alessandro também, que fez, sim. fez seminário junto com o senhor. O Alessandro, inclusive, toca nas missas aqui na paróquia São Vicente Ferre. Nós estudamos... Tem um coral, um quarteto, eu acho que toca em casamentos. Casamentos, né? Então, no seminário também. Ele entrou em Lavras junto com o Fábio, mas aí ele foi até o noviciado em Jaraguá do Sul. Nós ficamos juntos uns 2 anos e meio. E aí reencontrei agora aqui em Formiga. Seminário, vamos lá atrás agora no seminário. Daqui a pouquinho nós vamos falar, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o CD do Padre Zezinho, que o Padre Marcelo participou. Vamos lá. No seminário, é uma escola normal. Vocês estudam, tem uma rotina, porém moram lá, né? Porque antigamente os nossos seminaristas estudavam no seminário. Eu entrei com o seminário, o ensino médio formado, né? Então, nós estudávamos fora. O seminário nosso, nós residíamos dentro do seminário, os seminaristas estudavam fora nas escolas públicas ou particulares. Depois entramos no itinerário chamado postulantado, que nos preparava para o noviciado. Então, nós tínhamos aulas ligadas à vida religiosa, à vida litúrgica, à vida da congregação, mas aulas internamente na casa, quando nós já tínhamos concluído o ensino médio e fundamental e médio. Nessa primeira fase não tinha teologia? Não. Aí primeiro vem filosofia, nós estudamos uma faculdade nossa, mas fora, sim, em Brusque, Santa Catarina, e também teologia, nós estudamos o curso fora, a faculdade é nossa, mas nós estudávamos fora, numa dependência fora do nosso seminário, do nosso convento. Chegou o momento. Padre, direto ao assunto. Então vamos lá. Qual a maior proeza que o senhor pôde ver ou participou no seminário? Tem aquelas fugir, matar aula, escapulir para, às vezes, não sei se o senhor bebe ou não, mas beber, maior proeza, festa. Por exemplo, o filme Titanic, que passava no cinema, em Taubaté o cinema não é tão grande, tão pequeno quanto o nosso aqui, né? E nós queríamos ver o Titanic num som estéreo, de cinema, de maior, né? Então nós fomos, o Fábio até foi junto, nós fomos num cinema em São Paulo, pegamos um ônibus de Taubaté a São Paulo e não avisamos que íamos, né? E você vê todo o som, eu sempre gostei de som, eu tenho caixinha JBL no meu quarto, uma maior, outra menor, sabe assim? Eu gosto de som, de instrumento, né? Então a gente queria ouvir, falava muito, né? Surround 5.1, né? Isso mesmo. Então nós fomos, foi a minha maior proeza. Que aí me deu até peso de consciência, porque não podíamos sair sem avisar. E nós saímos, não podíamos sair do Vale do Paraíba, e São Paulo é fora do Vale, né? Então nós fomos... Foi fugido mesmo. Fomos fugidos. Fugiram para ver o Titanic. Fomos de manhã e voltamos à noite. Em 1998 foi lançado o filme. Isso, foi foi por aí. 99. Junho de 98. Isso. Sabe até a data. Você também viu? Eu vi o Titanic. Aqui não tinha cinema, eu tive que ir em Divinópolis. Na época, meu irmão estava levando uma excursão, saía ônibus daqui para ir ver o filme. Padre Marcelo, o Padre Marcos teve no programa Mexidão. Essa pergunta é uma pergunta
indiscreta, mas todo mundo quer saber, né? Padre Marcos, a Charlotte perguntou para eles quem era a mulher do padre. Se ele teve namorada antes do seminário. Padre Marcelo teve? Tive uma namorada, chamava-se Kátia. Ele falou o nome, o Padre Marcos não quis falar o nome. Como ela não é daqui, então eu posso falar. Chamava-se Kátia. Eu fiz o casamento dela depois de padre, né? Somos amigos, o marido dela também somos amigos, né? Éramos do mesmo grupo, mas era paquera de adolescente, juventude. Eu tinha quantos anos? 14 para 15 anos. Eu fui para o seminário, eu tinha 18, né? Depois eu comecei a trabalhar, estudar, e eu enveredei mais para o estudo e trabalho. Mas a Kátia era uma paquera. A gente se encontrava de final de semana, íamos no cinema, comíamos pipoquinha juntos. Ficava na pipoquinha. O senhor foi para o seminário com 18 anos. 18 anos, para seminário já não é uma idade um pouco tardia, avançada, não? É, porque nós tínhamos uma tradição... Visto o Padre Aurélio foi para o seminário com 11, né? Nós ainda temos um seminário menor, que é Lavras. Sim. A minha turma, nós já éramos uma experiência de seminaristas adultos. Começava conosco ali por volta de 88, 89, 87, 88, 89. Eu fui na década de 90. Então, eu tinha 18 anos, eu era o menor, né, da idade dos que estavam entrando. Foi a experiência com vocações adultas, que temos até hoje e está dando certo. Eu estou achando que o senhor foi para o seminário para fugir das obrigações de guerra, exército. Ah, tinha de guerra. Não, eu tinha já... por exemplo, já tinha servido o exército? Eu tinha já recebido a reservista. Sim, certificado, né? de reservista. Por excesso de contingente foi que colocaram. Então, assim, não, eu era arrimo de família, não. Eu já trabalhava em banco, eu ajudava em casa. Por exemplo, eu sempre gostei também de mexer em luz, telhado, parte elétrica, pintar a parede. Então, era eu que fazia tudo isso, né? Fazia compras. Claro que a mãe, quando saía, sentiu muita falta, que meu irmão não é enveredado para essa questão mais prática, né? A parte dele é mais desenho, estudo, leitura. Sim. Claro que padre tem que ler bastante também, né? Mas eu gosto dessas questões muito práticas, né? Sim, e como despertou o desejo, a vontade de ir para o seminário? Isso já com 18 anos, na flor da juventude. Eu entrei na igreja... Desculpe. Fica à vontade, claro. Eu entrei na igreja porque, assim, sempre meus pais me levavam à missa. Sim. Desde pequeno. Então, eu lembro que, como criança, eu não me vejo fora da igreja. Depois entrei na catequese com 9 anos e não saí mais da igreja, né? Inclusive, eu trabalhava, estudava e sempre envolvido em atividades da igreja. E com 16, 17 anos, eu comecei a pensar sobre vocação, provocado pelos padres que me chamavam, pelas atitudes dos padres, o jeito dos padres do Sagrado Coração de Jesus, e pensava por que eu não poderia ser ou continuar a missão deles. Já participava de grupo de jovens, jovens, adolescentes, né? Eu participei de um grupo missionário também, com umas freiras que vieram perto da casa da minha mãe. Nós viajávamos com estas freiras, eram freiras que vieram de fora, uma da África, uma da Espanha e outra do Uruguai. Então nós tínhamos um trabalho missionário. Então aquilo me empolgou de uma tal maneira que eu falei, não, é isso que eu quero empatar a minha vida. Então com 18 anos eu fui e não voltei mais. Bom, Flaviano, um intervalo? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre celibato, voto de pobreza, o CD do Padre Zezinho e outros assuntos mais. Agora 9h22, daqui a pouquinho a gente volta hoje com o Padre Marcelo Alves dos Reis. 9h40, de volta com Direto ao Assunto, hoje recebendo o vigário paroquial da paróquia São Vicente Ferrer, Padre Marcelo Reis. Padre Marcelo, o senhor tem o nome de Padre Marcelo Alves dos Reis. Isso influenciou alguma devoção? Não. Meu pai é dos Reis, minha mãe é Alves, então por isso Alves dos Reis. Uma outra pergunta, a mãe do senhor tem alguma descendência italiana? Alguma coisa? É só o sotaque paulista que é muito apurado? A minha mãe, a avó dela era italiana. E essa minha avó, que é avó dela, vieram da Itália e pararam no Nordeste. Alguns vieram para o Sudeste e a avó dela parou no Nordeste. E lá o avô dela teve os filhos e lá ficaram. Aí minha mãe nasceu lá, veio estudar em São Paulo e casou em São Paulo. Bom, como eu disse antes,
Pode terminar. Aí nasci eu e meu irmão em São Paulo. Como eu disse antes, vamos falar agora. O Padre Marcelo, no último CD do Padre Zezinho, teve a participação do Padre Marcelo em 2 músicas e no coro do CD todo. Todo isso. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, o Padre Zezinho, o Padre Zezinho teve AVC, né, um tempo. Eu estava em Taubaté como reitor, eu era o reitor da casa e cuidamos dele, inclusive. E o Padre Zezinho tinha um desejo de, como ele sabia que deonianos cantavam, que não só o Marcelo canta, tem outros cantores que cantam, mas nós não temos CDs gravados. Haja vista que o Padre Fábio foi deoniano, canta, tem o Joãozinho que canta, né? Então era o sonho do Padre Zezinho colocar outros padres deonianos cantando músicas dele. Aí veio o AVC, o projeto ficou adormecido e agora voltou o projeto que o Zezinho tinha o desejo de colocar outros padres deonianos cantores. E foi aí que ele me convidou para esta participação no CD Amigos do Coração. Então são músicas inéditas, o Zezinho canta 3, 4 músicas e nós cantamos as demais. Das 14 faixas, eu canto 2. E no coro canto todas. E esse CD encontra na livraria paroquial? Encontra na Secretaria Paroquial. Na Secretaria Paroquial. Isso. Se quiser, então, o CD do Padre Marcelo Reis. Tá saindo mais um artista de Formiga, hein, gente? Não é filho de Formiga, mas já é considerado cidadão aqui. Claro, já tem a placa, cidadão de Formiga. Padre Marcelo, há um tempo a gente viu pelas mídias, a imprensa divulgando que existia uma conversa no Vaticano sobre o celibato, o voto de castidade. Que alguns padres, até por casos de pedofilia que não acontece só com padres, é mais divulgado, mas isso acontece em qualquer lugar, eles estavam discutindo se abririam mão desse voto de castidade. Qual a opinião do senhor? Não vamos discutir aqui se vai abrir ou não, isso é uma coisa que pertence ao Vaticano, deixa eles decidirem lá, mas a opinião do Marcelo sobre A minha isso. opinião do Marcelo, que é padre, veja, o problema da pedofilia não é o celibato, né? O pedófilo não pode ser padre e nem pai, não deveria nem ser pai, né? Mas é uma questão muito séria da sociedade hoje, e claro, a igreja está inserida. Temos nós formadores, eu fui formador e temos que ter acompanhamento muito sério com os novos candidatos ao ministério sacerdotal. Então, o celibato, eu entendo o celibato como um dom de Deus, que Deus concede a homens, e é o voto de castidade que fazemos, as mulheres também fazem. A questão é, o padre não vive sem amor, mas vive sem cama, né? Eu não vou dormir com uma mulher, né? Nós vamos dormir sozinhos e quando eu falo cama, o também sexo. Isso mesmo. Então, o padre não vive sem amor. Então, o celibato, a igreja não me impõe. Eu que venho à igreja e peço, eu quero viver assim. Entrego a Deus a minha sexualidade, a minha genitalidade, a minha afetividade. Não é fácil, né, hoje, porque quanto mais idoso você vai ficando, já estou com 48 anos, então a gente vai querendo uma certa companhia, vem a solidão. Então, até você canalizar, como diz os nossos cursos para padres, uma solidão aprazível, né? Uma solidão que não seja doentia, né? Seria o aprender a aproveitar você mesmo. Isso, tempo sozinho, né? E o senhor citou questão de vai chegando uma certa idade, os padres vão ficando muito solitários. Há muitos casos de depressão? Já existe casos de depressão, né? Nós, por exemplo, nós padres do Porque coração... fica muito tempo longe da família, perde o contato com as pessoas que são importantes para ele. Então, vai chegando uma certa idade que vai dando um cansaço físico e emocional. Isso, porque a depressão hoje ela é uma doença que vai abarcando a vida de muitas pessoas, inclusive dos ministros da igreja. Então é necessário que a gente tenha tempo para si, tempo para o lazer, tempo para o trabalho, tempo para a visita de família, né, férias. É que muitas vezes, para fugir, né, um pouco dessa solidão, a gente começa a trabalhar, esgota. Ocupar o tempo. Aí de repente você cai mesmo. A cabeça não aguenta. Aí vai ter que procurar psicólogo, terapeuta, psiquiatra, e tem que procurar mesmo. Né? Padre Marcelo foi ao Vaticano? Fui ao Vaticano. Conversou com o Papa Francisco?
Na verdade, eu fui ao capítulo geral dos Padres do Coração de Jesus. E no capítulo geral é uma reunião geral de todos os deonianos do mundo, onde nós ficamos 30 dias na nossa sede geral em Roma e ficamos conversando sobre vários projetos, elegemos o geral, né, que vai nos dirigir, e o Papa nos recebe numa sala no Vaticano. Então lá ele cumprimenta todos os padres deonianos, como também outras congregações também vão e visitam o Papa. Ele dá um terço para cada um, aperta a sua mão, né? E como ele é latino-americano, quando ele vê padres brasileiros, argentinos, ele fica muito feliz, né? Como também tive contato com o Papa Bento XVI em São Paulo na canonização do Frei Galvão, em 2007. O Papa Emérito. O Papa Emérito. Até nós falamos aqui que o Fernandinho da galera é o presidente emérito da Casa Divina Misericórdia. Então eu tive contato com 3 papas. João Paulo II, eu era noviço em Florianópolis, quando ele veio fazer a beatificação de Santa Paulina. Até bateu na minha cabeça assim e disse, fui seminarista, sabe? Mas eu era seminarista. E depois o Papa Bento e o Papa Francisco. Falando em beatificação, Formiga... Fomos no mesmo ponto agora. No mesmo ponto, né? Formiga teve um filho ilustre, foi Dom José Antônio do Couto. Formiga tem muitos ilustres, sim, né? Claro. E tem o Maurício também, que foi para Campo Belo, mas voltou. Podia ter ficado lá, né? Tivemos um Dom Couto que está em processo de beatificação. Isso, Dom Couto, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, foi bispo da Diocese de Taubaté. Ele ficou bispo 6 anos, depois teve um AVC, ficou 17 anos como emérito, né? E a Diocese de Taubaté entrou com um processo de beatificação. Para nós, Dom Couto já é um santo, né? Como também para sua família de sangue, muitos deles aqui em Formiga, têm Dom Couto como um santo. Mas para que a igreja o reconheça, é necessário fazer um processo. É chamado processo de beatificação. A parte diocesana já foi concluída, esse processo já está em Roma. Agora, o que se precisa para dar continuidade ao processo? Que tenhamos um milagre por intercessão de Dom Couto. Reconhecido cientificamente. Reconhecido cientificamente. Esse reconhecido que é corroborar com a medicina que esgotou-se todas as possibilidades científicas e houve uma intervenção que a ciência não sabe dizer, né? Nós sabemos. Uma intervenção divina. Divina, direta de Deus, por intercessão do Beato. Então precisamos deste milagre. Mesmo que outrora já houve um milagre dele em vida, nós precisamos de um milagre atual. Por isso que as pessoas têm que rezar pedindo intercessão dele. E qual a diferença da beatificação com a canonização? A beatificação, a beatificação tem uma dimensão menor. Sim. Ele vai ser invocado, Dom Couto, na Diocese de Taubaté, aqui na Diocese de Luz, não é para a igreja inteira. Quando ele é canonizado, então ele é um santo que é geral, para a igreja inteira, do universo inteiro do mundo católico. E isso cria uma possibilidade de uma igreja, um santuário, alguma coisa assim? Isso, ele pode ter uma igreja dedicada a ele no Brasil. Sim. Em Minas. Não precisa ser necessariamente onde ele nasceu ou onde ele trabalhou. Como beato. E sim, como santo, ele pode ter uma igreja no mundo inteiro. Entendi. Entendeu? Padre Marcelo, qual o dia a dia do padre hoje? O dia a dia do padre. O padre dorme. Eu levanto todo dia às 6h15. Toma um café com queijo. Os ouvintes estão ouvindo aí que ele tem essa facilidade com o microfone, tem afinidade, é porque ele é radialista, tá, gente? Tá, é. Além de cantor, radialista. É. Eu fiz um curso de comunicação também, né? Por isso, eu fiz laboratório de rádio, eu fiz laboratório de teatro. Estudado. Né? Isso. Isso em São Paulo. Padre dorme? Padre dorme, levanto 6h15, rezamos juntos às 7 horas. Quem tem a missa vai para a missa, quem não tem vai para a capela. Temos uma capela na casa paroquial. Aí 7h30 tomamos o café juntos e vamos aos trabalhos. Até 11 horas. 11 horas
procuramos estar os padres juntos, conversar, tomar um chimarrão, falar de alguma atividade. Depois, 15 para meio-dia, a gente almoça, porque o padre José almoça 15 para meio-dia. Então, a gente vai 15 para meio-dia. Depois, à tarde, 2 horas, dá um cochilo. 2 horas voltamos às atividades. Depois, missa à noite, reuniões. E o passatempo do Padre Marcelo? O passatempo, eu gosto muito de filme. Então, temos um canal de Netflix. Então, eu gosto muito de série. Então, segunda-feira é o dia de folga. Então, eu assisto série, eu gosto de viajar, eu gosto de ver natureza. Música, né? Música. É uma vida normal. Eu gosto de música. Então, eu tomo banho, eu ligo minha caixa de JBL numa altura. Né? Os meus vizinhos, que são padres, não reclamam, né? Então... E qual o estilo musical do Padre Marcelo? Olha, eu gosto de música popular brasileira, eu gosto de música instrumental, gosto de música sertaneja, mas um sertanejo bom, né? Sertanejo tradicional. Tradicional, né? Gosto de música raiz, né? Renato Teixeira. Tem alguns canais no YouTube que eu também gosto, Pentatonix, não sei se vocês conhecem. Então eu gosto de coral, né? Ouço muito. Padre Marcelo, hoje nós tivemos várias religiões se aparecendo, chegando, enfim, e algumas delas até pela revolução do protestantismo, que Martinho Lutero não saiu da Igreja Católica, mas acabou sendo influenciado, né? E algumas igrejas, como a gente perguntou isso também para o pastor Vantuil, algumas igrejas Pastor Patrocínio, perdão. Algumas igrejas batendo muito em cima da prosperidade, do venha para o Congresso e fique rico. Qual a opinião do Padre Marcelo sobre esses comprar o milagre? Isso, nós chamamos de teologia da prosperidade. Você paga, recebe, né? Olha, Jesus mesmo não garantiu o céu de forma fácil, né? E nem disse que deveríamos dar para receber o milagre. Jesus sempre identificava a fé. Então, por convicção, sofrem os bons, sofrem os maus, né? O sol nasce para os bons, o sol nasce para os maus. Então, sobre a prosperidade, porque tem pessoas que nos questionam, puxa, padre, eu sempre fiz o bem e olha o que eu recebo. Tem pessoas que fazem o mal, olha o que recebe, parece que o mal vence o bem. Então, na minha visão e na minha experiência, o mal não é castigo. Né? O mal é escolha própria. Não, o mal ele existe, vamos dizer, uma doença. Sim. Ela existe por causa da condição natural da vida. O sofrimento seria uma condição humana inevitável? Inevitável. O sofrimento mais cedo, mais... Não nascemos para sofrer, sim, mas o sofrimento ele virá e faz a gente crescer. Então, não tem como a gente fugir. Né? Pagar, dar o 13º para não sofrer, ou para a gente conseguir saúde. Não, Deus vai dar saúde para a pessoa que dá e aquele que não dá. Né? Então, não é necessário que a gente faça barganha com Deus. Negociar com Deus, em forma de dinheiro, claro. Ou de serviços prestados à comunidade, à igreja. Com certeza, enfim. Com certeza. Padre Marcelo, alguma consideração importante da igreja, algum recado? Olha, algum recado importante da igreja, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos que nos ajudam aqui na paróquia São Vicente Ferrer, agradecer também os que ajudam em nossas comunidades rurais e urbanas. O meu desejo é que nós todos possamos buscar a verdade, a honestidade, a justiça. A minha palavra próxima das eleições, que a gente possa votar conscientemente, que a gente possa votar com esperança. Eu não vou indicar em quem votar, não é? Nem posso, não é? Pela missão que eu assumo, mas que a gente possa acreditar que o Brasil vai ter, sim, possibilidades de mudança, né? De sairmos um pouco desta corrupção, que o dinheiro que a gente paga nos impostos seja revertido para a vida do povo, do simples, do pobre, né? Na saúde, na escola, em todas as realidades do bem comum. Né? É o meu desejo.
Helder, tem uma pergunta? Só para fazer uma pergunta final, o que a Igreja Católica hoje, principalmente o Sagrado Coração de Jesus e aqui na Matriz de São Vicente Ferre, faz para atrair os jovens? Porque o jovem hoje tem muito acesso à informação, então livres pensadores de repente tira da igreja ou de qualquer que seja a religião uma busca por Deus. Planta o ateísmo. Né? Isso. O que vocês fazem de trabalho para manter esses jovens na igreja? Olha, Formiga é uma bênção porque nós temos muitos jovens na cidade. Haja vista a nossa missa dos jovens aos domingos, que o Padre Cleuber preside, temos muitos jovens. As paróquias, às vezes, nós não respondemos, nós não temos muita clientela, mas nós não temos muitas atividades que favoreçam a permanência do jovem dentro da igreja. Falta-nos isso. Né? Temos espaços, por exemplo, a Paróquia São Vicente Ferre tem um Vicentão. É o meu desejo, por que não fazer do Vicentão um local onde o jovem possa brincar? Porque a cidade não tem muito local, estrutura, né? Para isso. Né? Então eu vejo muita juventude, muitos adolescentes, e às vezes nós ficamos sem respostas a dar para essa juventude. Porque me preocupa os pastores, nós padres, pastores, a questão, muitos jovens perdendo o sentido de vida. Né? Então eu creio que nós, como igreja, temos que dar uma resposta e criar ainda mais espaços do que já temos para atrair os jovens e fazer com que eles permaneçam e seja uma instância de sentido na vida deles. A gente falou mais cedo do Alessandro, né? O Alessandro que hoje canta na igreja, tem o coral que canta em casamento, quarteto, eu acho. E ele está ouvindo agora, acabou de me mandar uma mensagem falando que o Padre Marcelo foi o melhor amigo dele no seminário. Olha, o Alessandro foi um bom amigo. Olha, quando o Alessandro saiu, eu chorei muito, sabe? Porque ele é meu amigo mesmo. A gente rezava terço juntos. Até serenata, ele está ouvindo? Está ouvindo. A gente fazia serenata juntos. Ele tinha uma paquerazinha, sabe? Assim. Alessandro hoje bate nele. Ele já é casado. Foi entregue, né? Pelo padre. Está bem casado, viu, Alessandro? Mas assim, aí uma vez ele me convidou, vamos à noite fazer uma serenata. Aí saímos à noite, quase meia-noite, e fomos lá cantar. Mas olha que bonito, cantar. Imagina hoje você falar, pegar o violão, cantar para uma moça, só cantar na janela debaixo da dela. Tá errado. Debaixo da janela mesmo, ir embora. Então você vê assim, que inocência que a gente... Que coisa linda, né? É uma juventude sadia. Sadia, né? Então eu sou muito grato ao Alessandro, muita coisa que eu aprendi com ele, viu? Ele vai me pegar. Ele está ouvindo aqui. Falou, desliga ele. Olha só, padre, como a gente sempre diz, o tempo é muito pouco desse programa. Queria ficar aqui até meio-dia, mas temos que passar a bola agora. Está chegando a Charlotte Pink, sabadão de manhã, curtir com a Charlotte Pink, é bem bacana. Agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite. Era para ter sido sábado passado, gente, eu esqueci de informar isso no início do programa. O Padre Marcelo estava em São Paulo, na reunião que ele precisava. Justamente. E a chuva o pegou no caminho, ele teve que voltar para São Paulo para não seguir viagem. Foi melhor, graças a Deus, o senhor está aqui bem. E por coincidência, no sábado de manhã, a rádio ficou fora do ar. A rádio teve um problema técnico, um problema de energia no Morro da Melancia, a rádio ficou fora do ar. Tá vendo? Então era para ter sido assim. Era para ter sido. Deus escreve certo por linhas retas. Isso. Tá vendo? Com certeza. Muito obrigado, Padre Marcelo. Foi um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Reforçando que os microfones da 93 estão à disposição da Paróquia São Vicente Ferre e de outras paróquias também. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos que trabalham na 93. E você que nos ouve, Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Deixa uma bênção final. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu. Esse foi o Direto ao Assunto de hoje com Padre Marcelo Alves dos Reis.